Natal lembra de conto, Natal lembra de histórias. Natal é o tempo que a gente sentava à mesa, ou senta, que eu ainda tenho esse privilégio de sentar com os meus pais e passar as histórias da nossa vida. Relembrar o tempo, desde a nossa infância até agora, quando os cabelos brancos tomam conta de nós. Relembrar algo que não deixamos em nenhum ano para fora da nossa casa. Sabedores que somos que a história que eu vou contar e vou ler para você aqui, em apenas 7 versículos, em Lucas capítulo 2, de 1 a 7, que você possa compreender que essa história, ela é diferente muitas vezes, mas ela também faz parte de todo o envolvimento que nós temos como propriedade de Deus, como aqueles que sabem quem é o Senhor, e aqueles que ainda precisam conhecê-lo mais, não como uma história que ficou marcada num conto, mas sim uma história que é uma realidade para nós. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, imperador ele romano, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma história bem conhecida de todos nós e bem relembrada. Andamos pela cidade e contemplamos sempre, os presépios contando a história. Jesus, que foi colocado, dentro de uma manjedoura, para que ali ele tivesse o seu tempo de descanso, nos primeiros momentos que ele foi revelado a este mundo. E por que ele nasceu como uma criança? Porque era necessário. E por que ele tinha que ser este menino, filho de Deus? Porque era assim que as Escrituras assim determinavam, dizendo que naquele dia certo haveria de ser revelado o Filho de Deus, como as Escrituras haviam anunciado, o Filho do Altíssimo. Deus havia se revelado e então trouxe para aquele povo o cumprimento de uma promessa. Nascia ali, na cidade de Davi, Belém, um menino. E por que esse menino nascia? Porque a palavra de Deus diz que era necessário. E por que você nasceu assim tão pequenininho e teve todos os momentos de crescer? Porque assim é necessário. Todos nós nascemos, todos nós temos um tempo de desenvolver-nos, todos nós encontramos um tempo da maturidade, aonde somos adultos, e também encontramos o tempo da velhice, aonde as coisas começam a espremer a nossa vida, e ela que era tão grande e tão cheia de oportunidades se torna num canal só, a morte. Mas esse Jesus, quando foi manifestado com alegria e festa pelos anjos, cumpriu-se a palavra. Sim, o decorrer do capítulo 2 de Lucas vai falar toda a história de Jesus, e você em casa pode acompanhar, pode ler, pode relembrar este fato. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o seu tempo na presença de Deus, ele precisa ser um tempo que passa todas as fases. O seu coração precisa ser esse coração de criança, como assim o Elton falou, assim como Jesus disse, ninguém pode adentrar, perceber o reino de Deus se não tiver um coração como o de uma criança. Por quê? Porque a criança ensina e ela está ávida para compreender aquilo que ela sabe que vai ser útil para a sua vida. Quando nos tornamos adolescentes, então já não é mais nesta situação.
e nem esta circunstância que debate o nosso coração. Aquilo que as outras pessoas falam para nós já não é uma verdade para nós. Já não é bem assim. Nós começamos a pensar por nós mesmos. Quando somos adultos, considerados maduros, olhamos para trás e vimos que no tempo da nossa imaturidade, agimos completamente contrários a todos aqueles que estavam ao nosso redor e nos chamavam para caminhar de maneira correta. Assim também pode ser que você hoje, espiritualmente, seja apenas um adolescente revoltado com o mundo e com toda a sua história. Mas Deus tem preparado o seu filho e tem trazido ao mundo, há mais de 2000 anos, a resposta do que você necessita, para que os caminhos da sua vida tenham verdadeira expressão, tenham sentido, para que você possa passar por essa vida e numa vida próspera e vindoura, lá num futuro chamado eternidade, possa o seu coração se desvendar para todas as coisas que Deus de antemão já preparou para aqueles que o amam e que desejam isso. Buscar a companhia do Senhor ainda é o tempo certo, mas pode ser que você seja uma pessoa madura e olhe para trás e diga: puxa, eu me arrependo de muitas coisas que fiz, e eu não tenho como voltar atrás para resolver os meus problemas. Eu quero dizer uma boa notícia para você: não há pecado atrás que não possa ser resolvido com o sangue de Jesus Cristo. Não há nada que você possa ter feito que não seja digno diante de Deus de ser perdoado. Há um grande presente no Natal anunciado a todos: o perdão. Deus no céu enviou o seu Filho para perdoar os homens que estavam longe dele. Ou seja, por isso temos o hábito do presente, porque o maior presente nos foi dado, Cristo, como nos foi lido na Santa Palavra. Além de recebermos o Cristo, também foi manifestado a nós a salvação, e agora o perdão dos pecados invade o nosso coração e proporciona para nós a bênção de sermos perdoados. Ô pastor, que bênção, eu sou perdoado. E do que adianta você ser perdoado? Não adianta para nada. Para que serve o perdão de Deus? Ô pastor, serve para eu ter uma vida mais leve? Não, meu filho, uma vida mais leve serve para você ser justo. A Bíblia diz que o justo, quando caminha pela terra, ele encontra uma vida leve, tranquila. Agora o maligno, a Bíblia diz, o que tem o coração mau, ele anda pela terra assustado, não consegue dormir porque ele não sabe a hora que a polícia vai bater na sua casa, ele não tem descanso porque o seu coração anda aprisionado. Mas aquele que encontrou o Senhor, encontrou descanso, porque foi apresentado para ele um caminho de justiça. É esse caminho que Deus quer presentear você. Através da vida de Jesus, você pode viver nesta vida uma vida diferente, perdoado, uma vida de justo, e uma vida onde a mão do Senhor repousará sobre você, e trará para você a preparação do seu coração para que você encontre maturidade, para quando chegar o tempo e o caminho da morte, e você ter que deixar essa vida, não importa a idade que você tenha, você vai encontrar um dia com a morte, porque o seu corpo é um corpo de pecador, e o salário do pecado é a morte. E então, quando se deparar com a morte, você possa encontrar a solução da sua vida, não para essa vida, mas para a eternidade. Porque o Filho de Deus, a promessa, foi dado àqueles que querem fazer parte da sua família. Por isso o presente é para todos nós, mas você precisa receber esse dom gratuito chamado de fé, encontrar o Salvador, para poder habitar em você, e na pessoa do Espírito Santo levar você com um poder que só o Cristo, que venceu a morte, pode fazer brilhar na sua vida. E você então, depois de passar a jornada dessa vida, lá no dia da ressurreição, possa contemplar a vida eterna. Por quê? Porque você viu ela, andou como justo, contemplou o Senhor e usufruiu daquilo que Ele tinha para dar para você. Um presente.
porque a palavra do Senhor diz que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho, presenteou o mundo com o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas possua graciosamente a vida eterna. Jesus não veio apenas para a gente se reunir em família, embora isso seja muito bom. Ele veio para que a gente seja restaurado a ser uma família novamente, com Deus, aonde o pai senta na cabeceira da mesa e celebra a eternidade com seus filhos. Somos convidados a fazer parte desta eternidade. E Jesus, esse que nós lembramos hoje como menino, esse que se tornou um homem maduro, esse que foi levado à cruz do Calvário e lá condenado, sendo inocente, pagou o preço e nos redimiu de toda a escravidão que o pecado nos traz. Hoje podemos usufruir da liberdade e da vida do Cristo. Deixe o Natal verdadeiramente ter luz na sua vida. Não a luz dos enfeites que decoram, mas a luz de um coração transformado, que agora sabe o destino da sua vida e a esperança aonde vai chegar nos dias da jornada. Existe sim uma nova vida depois desta, e ela é esperada de braços abertos, não mais por um Jesus pequenininho, mas em festa no céu, por um Jesus eterno, entronizado como Senhor, coroado como Rei e merecedor de toda a glória que tem. Receba este presente, guarde ele no seu coração, leve para a sua vida esse despertar, e que Deus traga sobre a casa de cada um de vocês bênçãos, misericórdia e muita saúde, para que vocês sejam renovados na bênção que Ele tem, porque o presente maior que nós todos recebemos se chama Jesus, e Ele está à nossa disposição. Desfrute dele, usufrua dele, porque esse presente não se desgasta, não fica velho, muito pelo contrário, se renova a cada manhã, e todo dia tem um frescor, como um azeite novo, fresco, que cai sobre a cabeça daqueles que são ungidos, e se renovam em todo o tempo na presença dele.